Em Castro Daire mora uma equipa que se mudou de malas e bagagens para os campeonatos nacionais. A Associação Desportiva de Castro Daire vai para a terceira temporada consecutiva no Campeonato de Portugal. Para trás fica o registro de uma primeira época em que foi alcançado a quinta posição e também 21 jogos em que a equipa esteve imbatível e agora mais recentemente esteve perto do acesso à Liga 3. Vamos até ao Complexo Desportivo de Castro Daire tentar perceber o segredo deste sucesso. Já estamos então no Complexo Desportivo de Castro Daire, conhecido como Cimo da Vila. É onde tudo acontece, a magia é aqui que se faz e já temos connosco a grande parte também do obreiro daquilo que foram estas duas últimas épocas do Castro Daire no Campeonato Nacional de Futebol, mais concretamente no Campeonato de Portugal. Mr. Vasco Almeida, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos receber hoje aqui em Castro Daire. Antes de mais, parabenizá-lo por estas duas épocas que foram bem conseguidas. Sim, antes de mais também obrigado eu, em nome do clube e em nome também da própria Vila por terem vindo. É verdade, foram duas épocas muito boas para nós, apesar de nós termos sentido muitas dificuldades em vários aspectos. Mas conseguimos superar as expectativas, creio eu, ou seja, apesar da manutenção conseguimos fazer bons campeonatos, conseguimos também dar uma imagem boa do clube, da própria Vila, e é isso também que nos interessa, ou seja, a gente fez as coisas bem, também fizemos por merecer também esses campeonatos, agora vem um novo e é uma história nova, como se costuma dizer. Sabemos que uma primeira época num campeonato nacional acaba sempre por ser mais difícil. A verdade é que acabou prematuramente devido à Covid-19. Ainda assim fica aquela marca histórica por estar 21 jogos na condição de imbatível, que é uma marca que para já é difícil de atingir e ainda para mais quando estamos a falar de clubes que não têm as mesmas condições financeiras que outros no mesmo campeonato. Sim, tudo isso que você disse é verdade. Essa adaptação custou-nos um bocadinho, ou seja, era uma novidade para toda a gente que estava no clube, ou seja, é a segunda vez que o clube disputa a prova. A primeira vez tinha descido praticamente direto, como se costuma dizer. Desta vez nós também com muitos problemas, também em termos financeiros, porque um clube como o nosso tem sempre esse tipo de handicap, ou seja, muitos problemas para constituir plantel, porque aquilo que temos para oferecer não é o mesmo que os outros. E nessa mesma adaptação custou-nos 5 derrotas iniciais, ou seja, nós ao cabo de 5 jogos tínhamos 0 pontos e aí começaram a pairar a pior das expectativas também sobre nós. O que é facto é que conseguimos dar a volta, ou seja, com um grupo de jogadores também que foi fantástico, só assim se conseguiu dar a volta e depois conseguimos uma marca completamente histórica, ou seja, nunca mais perdemos até ao final do campeonato, tivemos 21 jogos sem perder, tivemos 8 vitórias seguidas. Ambos são recordes nacionais naquela época, por isso, para um clube estreante, depois das dificuldades que nós temos, foi qualquer coisa extraordinária. Mais recentemente, nesta época que findou há poucos meses, ficou este sabor agridoce de, já nos instantes finais do campeonato, não se conseguir o acesso à Liga 3. Sim, é verdade, se bem que nós nunca pensamos nisso, só começamos a pensar no final quando isso começou a surgir. Foi uma época extremamente atípica, ou seja, também com as condicionantes do Covid. Nós começamos a ter o campeonato, ao contrário da época anterior, começamos bem, com uma vitória, fomos fazendo pontos, mas depois ficamos com muitos jogos em atraso, ou seja, nós chegamos a ter 5 jogos em atraso. No espaço de 3 meses fizemos cerca de 5 jogos, com jogos adiados à quinta-feira, à sexta-feira, e com o que isso tudo implica, ou seja, os jogadores também a desligarem um bocadinho, não é fácil, não havendo competição, mantém-nos focados ao mesmo nível. Mas depois, pronto, tivemos que jogar à quarta-feira, ou seja, também num plantel tão curto, ou seja, em 15 dias tivemos que fazer cerca de 5 jogos, ou seja, num plantel tão curto tivemos imensas dificuldades, mas mais uma vez mostramos aquilo que somos feitos, ou seja, muita resiliência, muita capacidade de superação por parte de toda a gente, apesar das dificuldades se irem adensando com esse número de jogos. Conseguimos a manutenção e depois, como é óbvio, no final pairou a expectativa que a gente pudesse ir à Liga 3, ou seja, nunca nos passou pela cabeça, mas sabíamos que no último jogo, se fizéssemos o nosso, como se costuma dizer, havia fortes possibilidades. Até aos 75, 80 minutos isso esteve em aberto, o Castro Daire esteve na Liga 3, mas depois infelizmente também a São Joanense conseguiu ganhar o jogo deles e pronto, nós não dependíamos de nós, ficamos contentes pelo campeonato que fizemos, não é isso que mancha aquilo que o Castro Daire fez, porque houve grandes equipas a lutar até à última para não descer a divisão, houve grandes equipas com grandes orçamentos que desceram a divisão e mais uma vez o Castro Daire manteve-se neste campeonato, que é um motivo de orgulho para todos nós, como é óbvio.
Alcançaram essa manutenção, estamos a cerca de 2 semanas e meia do arranque desta nova temporada. Vai ser um plantel com muitas caras novas? Sim, é verdade, ou seja, nós, como toda a gente, como todas as empresas, como todos os clubes, fomos muito afetados também pela pandemia, como é óbvio. Em termos financeiros, uma forte redução daquilo que está ao nosso dispor. Tivemos muitas saídas do plantel, jogadores importantes no sentido que jogaram praticamente todos os jogos. E tivemos que adotar uma certas estratégias, ou seja, com o pouco que tínhamos, tentamos ir recrutar jogadores que nos dessem também garantias para fazer um campeonato tranquilo ou para fazer pelo menos um campeonato condizente com aquilo que fizemos nos últimos anos, sabendo que o que está para trás não nos conta nada, ou seja, o futebol tem esta capacidade, todos os anos nós temos que provar e todos os dias praticamente temos que provar que somos bons e que merecemos cá estar, e aquilo que fizemos para trás não nos dá vantagem nenhuma, ou seja, nós tivemos exemplos disso, nomeadamente, por exemplo, o Espinho e o próprio Beira-Mar, que fizeram grandes campeonatos nos anos anteriores, e depois um desceu a divisão, o outro andou a lutar até à última jornada para não descer a divisão, ou seja, nós temos de estar extremamente atentos a isso, extremamente espertos. Eu creio que este ano vai ser um campeonato muito difícil, por causa das nossas condicionantes acrescidas em termos financeiros, porque a quem tem muito, quem tirar algum, fica na mesma com muito, a quem tem pouco, se tirar algum, já fica com muito pouco. E é isso que nos aconteceu. Mas pronto, nós estamos cientes das dificuldades e vamos tentar trabalhar para que as coisas corram da melhor maneira possível, sabendo de antemão, como é óbvio, que toda a gente está a fazer um esforço grande para que essas dificuldades sejam as batidas dentro de campo. Vamos ver como é que corre. Daquilo que é possível ver até ao momento, os reforços também têm vindo de equipas perto. Sim, ou seja, nós temos poucas vagas de casa, como se costuma dizer, ou seja, para jogadores de fora nós temos poucas vagas de casa. Também houve aí uma redução nesse aspecto, tivemos que recrutar aqui perto, já os tínhamos feito, nós não tínhamos muita gente fora, devemos ser dos clubes que têm menos gente fora. Este ano continua a mesma toada, evidente que encontramos soluções boas para nós, agora, como é óbvio, carece de um período de adaptação de toda a gente, ou seja, nós o ano passado tínhamos as coisas já praticamente montadas porque vinha muita gente da época anterior, este ano não acontece isso, mas há que dar um bocadinho também de espaço e paciência a toda a gente que chega de novo ao clube para se ambientar e para assimilar as ideias, aquilo que são as nossas ideias. Já falou das limitações financeiras também que advêm deste período que vivemos. Aquilo também tem-se assistido mesmo com alguns clubes profissionais, é alguma dificuldade na construção dos plantéis. Tem sentido também essa situação aqui? Sim, como é óbvio, ou seja, as coisas estão muito limitadas para toda a gente, mas eu continuo a dizer, quem tem mais dificuldades, as limitações são ainda maiores. Acresce que nesta evolução do campeonato e nessa reestruturação também os calendários competitivos não favorecem muito aquilo que é os jogadores e que é os clubes, ou seja, acho que não favorece ninguém, e como é óbvio, depois, para você ter uma ideia, numa série de 10, ou seja, 2 vão disputar a Liga, 2 vão disputar a fase de subida e depois dessa série de 10 são 2 grupos de 4 equipas que descem, 2 equipas de cada grupo, descem mais de 40% das equipas, ou seja, num campeonato, acho que é um absurdo ser tanta gente, e depois o facto de nós andarmos quase 5, 6 meses praticamente em pré-época, porque depois quando se passa para os grupos de 4, os pontos reduzem a 0, ou seja, é uma coisa completamente absurda, na minha opinião, também com quem eu tenho falado, acho que ninguém concorda, mas pronto, as medidas são tomadas, cabe-nos a nós depois estar aqui e absorver um bocadinho essas medidas, se bem que este tipo de calendário competitivo não beneficia ninguém, nem clubes, nem jogadores, nem treinadores, por isso não sei a quem é que beneficiará. A competição começa no último fim de semana de agosto, como é que se encontra a equipa? Sim, nós temos essa dificuldade de construção de plantel, ou seja, nós temos de ter muito cuidado com como é que gastamos o dinheiro, ou seja, como o nosso dinheiro é pouco, o dinheiro mal gasto para nós é uma dificuldade acrescida, como é óbvio, ou seja, não podemos gastar mal o dinheiro, vamos encontrando soluções, o plantel neste momento ainda carece de mais jogadores, está um plantel extremamente curto, estamos à espera de mais gente que nos possa ajudar, mais gente com qualidade e que a gente possa também garantir aquilo que se compromete com os jogadores. A partida irá chegar, hoje ou eventualmente amanhã até vai chegar gente para nos ajudar, por isso é um processo que nós temos um bocadinho mais de paciência, ou seja, os jogadores também estão alertados para isso, têm feito um esforço enorme porque têm levado uma sobrecarga até mesmo de jogos de treino e de minutos que não estava previsto, mas eles têm absorvido, felizmente até agora ainda não perdemos ninguém e temos ido assim um bocadinho, não é aos trambolhões, mas mais devagar que aquilo que nós queríamos, mas creio que podemos chegar onde queremos. Os adeptos podem então esperar uma equipa preparada para enfrentar esse primeiro jogo da temporada?
Sim, os adeptos podem preparar uma equipa à imagem daquilo que tem sido nos últimos anos, ou seja, com maior ou menor qualidade, mas em termos daquilo que depende de nós, em termos de resiliência, de superação e capacidade de trabalho e organização, nós isso vamos ter que ser iguais. Depois, evidentemente, se ela entra ou não, e já são outros aspectos, se nós temos mais qualidade ou menos, também já vai depender um bocadinho, mas eu creio que nos aspectos que eu disse, em termos de competitividade e representação daquilo que é o próprio clube e a própria vila, os adeptos penso que poderão estar descansados, se bem que depois, como é óbvio, quando a bola começa a rolar, é sempre meio incógnita aquilo que vai acontecer. Como é que avalia a Série C deste Campeonato de Portugal? Extremamente forte, nós até nisso temos um bocadinho, não é desvantagem, temos um bocadinho de azar, entre aspas, porque conforme estamos localizados geograficamente, vamos apanhar sempre a pior série do Campeonato de Portugal. O ano passado aconteceu assim, acho que não havia dúvidas para ninguém, com 6 ou 7 ou 8 candidatos a subir divisão, toda a gente se perfilava para subir divisão. Este ano é evidente que saíram as equipas mais fortes, mas caíram para cá equipas muito fortes, ou seja, as melhores equipas da série C na altura caíram para a nossa série, e está uma série extremamente competitiva, por isso as dificuldades vão ser iguais ou maiores, e a capacidade para nós nos prepararmos também tem que ser igual ou maior. Ainda com o plantel aberto, é certo que não consegue ter uma noção correta daquilo que se calhar a sua equipa ainda irá poder fazer durante esta temporada, mas quais é que são os principais objetivos do Castro Daire para esta temporada? É a manutenção, ou seja, um clube como este, onde está inserido e conforme o Conselho está organizado em termos esportivos, um clube como o Castro Daire nunca poderá ambicionar mais que a manutenção, ou seja, não há condições para isso, e estas condições eu estou a falar de recursos financeiros, porque para lutar por uma subida de divisão, por um acesso à fase de subida, é preciso quase o triplo ou o quádruplo, o quíntuplo daquilo que nós temos para gastar. Por isso, conforme isto está, o Castro Daire, seja este ano, seja para o ano, seja daqui a 10 anos, conforme está estruturado, mesmo em termos concelhos, o desporto, vai ter que se limitar a lutar pela manutenção. E se conseguir todas as épocas ficar no Campeonato Nacional, é um feito extraordinário. Mas acredita que está mais perto de alcançar essa situação com o regresso dos adeptos às bancadas? Não, quer dizer, os adeptos ajudam-nos muito, mas ajudam-nos nós e vão ajudar também os outros, ou seja, nesse caso é uma vantagem para toda a gente, por isso vamos ter, o ano passado também não houve, mas não havia para ninguém, este ano quando há, não há só para nós, há também para os outros, por isso a vantagem é repartida e acho que as coisas se vão normalizar. Já o ano passado fazia sentido nós termos adeptos no estádio, este ano muito mais e as coisas vão acontecer, penso que naturalmente. Mister, muito obrigado por esta entrevista e pela sua disponibilidade. Obrigado, eu que agradeço.